O clima entre nós. Sonoro sereno, serena garoa. Pela madrugada não faço nada que me condene. Esse é um trechinho de uma música do Paçoca, chamada Sonora Garoa. É uma música linda. Se vocês tiverem oportunidade de escutar um dia, vão gostar muito. Mas por que nós estamos iniciando, né, com um trechinho de uma música? Né? Porque a expressão São Paulo da Garoa é muitas vezes usada em dias frios e garoentos, que ainda a capital paulista até tem sim, mas são cada vez mais raros. Tecnicamente, a garoa é um tipo de precipitação muito fina, que vem de nuvens baixas, de uma atmosfera fria e muito úmida. Essa garoa ainda acontece, mas só mesmo quando passa uma frente fria relativamente forte pela cidade de São Paulo, capaz de causar uma queda de temperatura acentuada na região da Grande São Paulo, e com os ventos marítimos soprando constantes para garantir a dose de umidade em cima da cidade. Há muitos anos, São Paulo virou a terra de temporais. E essa mudança na forma como a chuva cai sobre a capital paulista é uma das transformações do seu clima que foram detectadas por estudos científicos, mas que muitos de nós já percebemos na pele, no dia a dia. São Paulo está mais quente? Por que e como o clima mudou? Como isso altera a chuva? Por que alguns bairros são mais quentes do que outros? Ou em alguns parece que chove mais e mais forte? Tudo isso está relacionado com as transformações urbanas que a cidade de São Paulo sofreu desde a sua fundação, mas que de maneira mais acelerada a partir dos anos 1960. Quais as perspectivas climáticas futuras para São Paulo? Para entender o clima de São Paulo, como ele mudou e o que ainda poderá ocorrer no futuro, o Clima Entre Nós conversa hoje com o professor Augusto José Pereira Filho. Ele é professor e pesquisador do Instituto de Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo. Atualmente se dedica ao estudo da hidrometeorologia. Bem-vindo ao Clima Entre Nós, professor Augusto, e muito obrigada por sua disponibilidade. Muito obrigado, Josélia. É um prazer muito grande falar com você. Nós somos contemporâneos, da mesma época da meteorologia da Universidade de São Paulo, né? E eu fico muito contente aí com o estabelecimento da sua carreira no rádio, nas mídias, né? Como talvez a maior meteorologista do Brasil, né? Que está diariamente aí mandando informações acerca do tempo e do clima. Né? Prazer muito grande poder ver você e falar com você sobre esse tema muito interessante. Muito obrigada. Bom, e é um prazer ter você aqui com a gente, Augusto. Bom, vamos deixar claro aqui, pessoal, o seguinte, eu e o professor Augusto, nós somos das primeiras turmas, né, Augusto? Do curso... Da quarta turma do curso de meteorologia da USP. Quer dizer, quando nós fizemos o nosso curso lá, nossa, não tinha nada do que tinha hoje, né, Augusto? Era tudo tão pequenininho. Nossa, era um daqueles barracões, assim, hoje tem um grande prédio e tudo mais, mas era um grupo muito, muito pequeno mesmo de pessoas que tinha lá. Augusto, quem tem 40 anos hoje, nem deve saber o que significa São Paulo, terra da garoa, né? Isso porque, assim, quem tem 40 anos hoje nem viu essa tal São Paulo da garoa. Nos estudos que você fez sobre as mudanças do clima em São Paulo, a partir de que década, mais ou menos, nós podemos realmente identificar uma ruptura desses padrões climáticos na cidade de São Paulo? Uhum. Bom, os dados evidenciam, os dados utilizados da Estação Meteorológica da Universidade de São Paulo, né? Essa estação foi instalada e inaugurada ali no Parque do Estado, dia 22 de novembro de 1932. Nossa, então, de 22 de novembro de 32 até hoje, as medições de temperatura, umidade, irradiância solar, precipitação, vento, rajadas de vento, tudo. Quantidade, tipo de nuvens, tudo é medido lá continuamente.
Então, há um pouco mais de 10 anos atrás, a estação meteorológica completou 75 anos e nós, em comemoração, realizamos um estudo do clima para verificar. De fato, já havia outros estudos que demonstravam essa mudança que ocorreu aqui na cidade, né? Mas, olhando para esse período, essa mudança foi mais significativa a partir da década de 50, 60, do pós-guerra, porque aí houve um desenvolvimento mais rápido da cidade de São Paulo, né? A primeira metade do século também significou um crescimento muito significativo por razão do café, desde o fim do século XIX, né? Então, houve um aumento populacional, um processo de urbanização. São Paulo se destacou por desenvolvimento da indústria, do comércio, se tornou um polo de desenvolvimento, continua sendo o maior do Brasil, e isso atraiu um contingente de pessoas interessadas nesse progresso internacionalmente, né? A gente teve aquelas ondas de imigração de europeus, asiáticos, enfim, e mesmo no contexto da América do Sul, né? Das Américas. Então a cidade cresceu muito e com ela também cresceu o ambiente urbano, né? E essa mudança, ela é marcante no pós-guerra, porque aí o boom de crescimento mais acelerado, deu origem, então, ao desenvolvimento dos ambientes urbanos, né? Dos prédios, dos asfaltos, e isso mudou as características de maneira muito marcante do solo, da ocupação do solo, aqui na região metropolitana de São Paulo. Nós temos aí um estudo feito nos anos 90 por colegas nossos da Poli, que mostram o crescimento da cidade desde o início do século XX, né? Então a gente percebe esse crescimento dessa mancha urbana ao longo do século passado e continua crescendo, né? Hoje o maior crescimento está nas bordas dessa grande região metropolitana, né? Que compreende 39 municípios. Nós não conseguimos ainda nem efetivamente resolver alguns problemas sérios que a cidade tem para conviver com tempestades e com outras intempéries, né? E a cidade continua crescendo, né? Então, é uma situação bastante complexa, né? Assim, não só pela sua área, né, a área efetiva mesmo, né, da cidade, mas pelo contingente de pessoas, né, que vão ter que usar essa água, a água da cidade, por exemplo, que vão ter que conviver com todos esses problemas que a gente sabe que sempre ocorrem, né, em determinadas épocas do ano. Mas, Augusto, assim, o que mostrou esses estudos em relação à mudança no padrão de temperatura e de chuva em São Paulo? Como é que a coisa mudou? Bom, em primeiro lugar, é importante destacar, né, que desde a instalação da estação meteorológica lá no Parque do Estado, por sinal, quando você olha do espaço, do satélite, você vê lá que o Parque do Estado de Fontes de Ipiranga é a mancha verde mais significativa dentro dessa gigantesca ilha urbana, né, da região metropolitana. Essa estação meteorológica que o professor Augusto está comentando, que é a estação da USP, né, ela está em frente ao zoológico, não é isso? Naquela isso, região ela está entre o zoológico e o aeroporto de Congonhas. Exatamente. Né? Então, mas a gente está falando, os dados foram coletados nessa região, tá? Então, só para vocês terem ideia. Exato. Então, essas medições foram feitas ao longo do século passado e nesse século, num ambiente que não foi alterado. Então, é um ambiente de mata atlântica, não é primária, é secundário, tem algumas espécies lá de plantas que não são nativas, mas foi um ambiente preservado. Então, se o entorno ali dentro do parque não foi mudado, e se você observa mudanças na temperatura, umidade, como foi observado, então isso se deve ao ambiente no entorno, né? Então, o que nós notamos é que nesse período de 75 anos houve um aumento gradual
da temperatura média em torno de 2,1 graus Celsius. É muito maior, por sinal, 4 vezes maior do que o aquecimento médio global do planeta Terra como um todo, né? Isso não é um privilégio de São Paulo, um problema exclusivo de São Paulo, da região metropolitana de São Paulo. Todas as regiões metropolitanas do mundo experimentaram mudanças locais, são mudanças climáticas locais, associadas com o uso e ocupação do solo, né? Então, aqui é muito evidente, por razão do tamanho da região metropolitana, e também pela população, né? Quer dizer, praticamente metade da população vive aqui na região metropolitana, mais de 20 milhões de pessoas, né? São Paulo tem em torno de 45 milhões de habitantes e aqui na região metropolitana 20 milhões. Então é muita gente, são muitas demandas, né, por moradia, por transporte, por educação. Você citou aí a questão dos recursos hídricos, né? São Paulo exporta mais de 50% da água que consome de Minas Gerais e aqui do litoral sul de São Paulo, né? Para você ter uma ideia, nós temos uma escassez hídrica permanente que é suprida por meio de outros sistemas de reservação que estão fora de São Paulo. O sistema Cantareira, por exemplo, né? E aí, então, nessa condição agora que nós estamos vivendo de mais seca, então a gente vê essa questão do estresse, né, hídrico e a falta, eventualmente, de água por razão da seca, mas no verão, em condições normais, típicas de verão, você tem tempestades violentíssimas sobre a cidade de São Paulo. Nós fizemos, há algum tempo atrás, um monitoramento das tempestades com um radar móvel, que foi financiado por um projeto da FAPESP, né? E nós temos aí registro, por exemplo, do dia 2 de janeiro de 2010, um evento de enchente em São Paulo muito significativo, e olhamos para a estrutura vertical dessas tempestades, Josélia, e elas chegaram a 18 quilômetros de profundidade. A altura do topo? A altura do topo em 18 quilômetros. Ou seja, igual da Amazônia, numa região muito mais quente, né? Lá é muito comum ter tempestades muito profundas. Mas São Paulo não. Mas aqui as tempestades ficam em torno de 10, 12 quilômetros e não 18. Então, o que aconteceu nesse dia? Na noite anterior havia chovido e aí, ao amanhecer, o céu estava o céu de brigadeiro, né? Sem nuvens, com todo aquele aquecimento da radiação solar. No ambiente de asfalto úmido, houve uma tremenda evaporação de água desse ambiente, então isso formou tempestades com energia incrível, né? Causando então problemas. Mas são muitos eventos de tempestades e enchentes que sempre estão sobre a região metropolitana, ora na Zona Norte, ora na Zona Leste, aliás, na Zona Leste com mais frequência, na Zona Sul, Oeste, e aqueles que abrangem a cidade toda, né? E isso, então, por razão dessa energia liberada para a atmosfera, que resulta em formação de tempestades profundas, né? Que trazem vendavais, rajadas de vento violenta, granizo, né? Como aquele de 2014, né? Aí no Cambuci, aliás, varreu a cidade inteirinha aquele sistema, né? E foi em maio, nem foi no período de mais chuva. Não. E descargas atmosféricas. A gente tem aqui um núcleo de maior número de descargas atmosféricas, e o estudo que nós realizamos aí em cooperação com a Unife algum tempo atrás mostrou, né, que essas descargas, por razão dessa violência do sistema, afetado pela urbanização, pode produzir descargas na ordem de 150 mil amperes, né? Não dá para ter ideia do que seja essa energia, né? Mas só imaginar que no chuveiro lá nós temos 20 amperes, né? Já estamos falando da atmosfera descarregando 150 mil. 150 mil, ou seja, 7 mil vezes
né, maior do que aquela corrente que passa lá no nosso chuveiro. Né? Agora, Augusto, deixa claro o seguinte, houve uma transformação muito grande na forma da chuva, né? Você sabe que a frequência desses episódios de muita chuva aumentou, né? Tá, a frequência de temporais aumentou. De temporais, mas o Padre Anchieta, em 1556, fez um relato de uma tempestade que ocorreu aqui, e por sinal muito violenta também, né? Dessas tempestades de verão. E ele disse que quase acabou com a vila de Piratininga, né? De tão violento que foi. Então, essa região, ela é, de fato, propícia para tempestades, mas agora, tempestades bem mais violentas, no período chuvoso, em particular, por razão dessa interação do que a gente chama de ilha de calor, né? Com a proximidade dessa fonte de umidade oceânica que é o Oceano Atlântico, né? No fim de tarde aqui a gente tem a entrada de brisa do mar, que traz umidade, ar frio e úmido, como você estava citando. No passado, né, como não havia essa ilha de calor, então entra essa umidade, entra esse ar mais frio e forma garoa. Né? Exatamente. E hoje... a garoa não mudou, ela continua ocorrendo, mas ela está restrita. Quem quer ver garoa precisa ir lá. Para Santo André. Santo André, fica lá bem no pé, bem próximo da Serra do Mar. Paranapiacaba, Mauá, exatamente. Exatamente. A região ali do Grande ABC, aquela região de Rio Grande ali, Paranapiacaba e tal, é dos poucos lugares onde... Aliás, aquela região tem um microclima completamente diferente, né? Porque ali, assim, a gente realmente vê a massa úmida, a gente vê a brisa entrando. Eu costumo dizer que a proximidade, né, essa proximidade que São Paulo tem do mar, ela atua para o bem e para o mal, né? Para o bem, porque assim, essa brisa fresca que entra é realmente uma coisa muito boa, ela consegue nos dar uma fonte frequente de umidade que nos livra de eventos mais graves ainda de ar extremamente seco. Né? Embora a gente tenha muitos desses eventos aqui também, nessa época do ano mesmo, agora ainda mais pré-primavera e tal, mas ainda assim a presença do mar é um regulador, é um temperador, assim, salvador da pátria, né, em relação ao clima de São Paulo, porque poderia ser muito pior, né? A cidade como uma ilha de calor, você já imaginou se a gente não tivesse nem a brisinha do mar de vez em quando, para temperar isso? Então, realmente é uma coisa fantástica, né? Mas, assim, a vegetação, aliás, assim, é um determinante muito forte do clima, a gente sabe disso. Quando a gente fala, por exemplo, de alteração urbana, a gente não está falando só de tirar a área verde, né? Na verdade, você tira a área verde e substitui por asfalto, por construção, por concreto, que tem um tipo de absorção de calor, né, a troca de calor muda completamente, né? Então, agora, são esses dois fatores que realmente, assim, são os principais mesmo que explicam essas diferenças de temperatura que a gente tem, por exemplo, nos bairros de São Paulo? Porque que tem diferença, tem. Isso, há muita... Eu ontem conversava aqui com um amigo que voa com um planador, né? Assim. E ele relatando, nós também temos uma pessoa muito querida, o professor Rubens Junqueira Vilela. Ele faz aquele voo à vela, né? O que ele relata é o seguinte: se você está passando sobre uma área que está sendo preparada para o cultivo, as correntes ascendentes são mais fortes na área rural e as correntes ascendentes são mais fracas em área vegetada. Então, mesmo numa área rural, onde você tem desmatamento, lá está com o solo descoberto, há um aumento, né, da temperatura do ar próximo à superfície, que gera essas bolhas de ar aquecido e elas acendem. Por razão de diminuição da densidade, né, elas se elevam. E imagine isso num ambiente urbano, onde você tem aquecimento diferenciado, né, em diferentes partes da cidade.
E, aliás, isso em parte explica o porquê que num dia você tem tempestades mais intensas numa dada área da cidade e no outro dia já no outro local. E eu acho que no ano de 1997, nós tivemos um dia de muitas tempestades, essas de verão, e interessante porque essas tempestades, José, o que elas fazem é remover a umidade da superfície e jogá-las para a atmosfera, que vai depois dissipar para o espaço sideral por meio de infravermelho, energia radiante, né? Ora, no dia seguinte, se observou, né, que na região onde havia ocorrido a tempestade, né, gerou-se aí uma piscina de ar frio, né, porque você leva o ar quente para cima e lá de lá vem o ar frio. E esse ar frio se estabeleceu na superfície, então esfriando essa superfície urbana. E as tempestades do dia seguinte ocorreram na borda desse ar frio, né? Então, um detalhe muito importante, apesar das mudanças antrópicas geradas pelo homem, a natureza trabalha no sentido de remover essas anomalias de temperatura. E como é que ela faz isso? Por meio das tempestades. Então, de fato, nós fizemos um estudo por meio do radar aqui de São Paulo, e você sabe, para esses eventos violentos de tempestade, chove até 600% a mais sobre a região metropolitana do que na periferia, por razão desse sobreaquecimento urbano e também injeção de umidade que não vem só do Oceano Atlântico. Esses eventos mais violentos combinam umidade que vem da Amazônia, que é bem alta, com essa umidade também que vem do oceano. Do oceano. Junto com a ilha de calor. Exatamente. Essa situação ocorre quando você tem a aproximação de uma frente fria. Por exemplo. Porque a frente fria, ela gera o escoamento do ar de noroeste, da onde vem esse ar úmido da Amazônia. Agora, por outro lado, aqui localmente se desenvolve a brisa marítima, e aí, então, a combinação desses dois, né, gera uma convergência sobre essa região associada com excesso de calor, né, e resulta, então, numa bolha de ar úmido e quente, uma mistura, né, que vai produzir, então, essas tempestades. Agora, impressiona muito, José, se você me permitir complementar, claro. Quando você olha da imagem do satélite, do GOES, por exemplo, nesses dias, você vê esse caráter do conjunto de tempestades sobre a região metropolitana de uma forma de um cogumelo, como se fosse uma super explosão nuclear, né? Então, é uma bola gigantesca de tempestades sobre a região metropolitana de São Paulo, né? Inclusive, essas tempestades, José, nós fizemos uma estimativa algum tempo atrás, com base numa pergunta formulada, acerca de uma comparação, né? A bomba, por exemplo, de Hiroshima, com uma tempestade dessa. Você sabe que numa tarde de chuva, a energia liberada pela atmosfera é dezenas, se não centenas de vezes maior do que essa bomba que explodiu lá em Hiroshima, né? Então, é uma quantidade de energia liberada muito grande. E o sistema ele trabalha para remover essa anomalia de temperatura, essa condição urbana. Normalmente, depois de uma chuvarada dessa, à noite, fica bem fresquinho, né? Você sabe que... Esse frescor... Foi não, complete, por favor. Então, você citou aí esse aspecto aqui dessa região, né, que com essa brisa do mar. No passado, as tardes eram muito agradáveis aqui em São Paulo, né? Por sinal, os ricos cafeeiros do interior de São Paulo aprenderam que aqui tinha um clima muito melhor. Sim. Então, eles saíram lá do interior e vieram se instalar aqui, e junto com a riqueza deles, do café, veio o desenvolvimento também, né? Foi o clima de São Paulo, no sentido que atraiu, né, a economia cafeeira para a cidade de São Paulo, né? Esses bairros mais chiques, aí, mais tradicionais da cidade de São Paulo. E aí o crescimento no entorno da cidade foi muito rápido, né?
E é uma ironia, né? É o clima olha, do passado exatamente. que gerou essa mudança local. Né? Vamos deixar claro aqui, Augusto, assim, nós estamos falando, então, dos anos 30, né? Dos anos 20, dos anos 30, dos anos 40. E aí, veja só o que as pessoas perceberam. Justamente porque São Paulo é pertinho do mar, entra todo dia, quase todos os dias, né, a tal da brisa, aquele ventinho fresquinho que vem do mar. Ele vem fresquinho e cheio de umidade. E aí a gente tem as nuvens. Por isso é muito comum a gente ter aquela nublada no final da tarde aqui em São Paulo, aquele dia lindo de sol. Aí daqui a pouco, dá aquela nublada toda, cai a temperatura, e aí todo mundo, você errou a temperatura, porque agora está fazendo frio, porque a queda de temperatura é muito, muito rápida, né? De quando entra a brisa, né? Mas exatamente essa condição, né, era completamente diferente do que, por exemplo, se você fosse para a região de Campinas, que não tem essa brisa. Então, assim, nós estamos falando dos cafeicultores que estavam lá pelo interior, as suas grandes plantações, e que eram locais muito mais quentes do que essa coisinha agradável que a gente tinha justamente aqui em São Paulo. Agora, e continua sendo mais quente no interior, né, José? Exatamente, e continua sendo, assim, mas assim, por isso que eu digo, ainda temos a salvação da brisa. A salvação e a crueldade também, porque essa injeção de umidade no verão é que vai causar concentração de tempestades, né? Mas, novamente, o nosso sistema é super inteligente. Um sistema dinâmico e ele tende a se ajustar localmente e globalmente. Então, qualquer mudança decorrente aqui da ação antrópica vai resultar numa reação do sistema terrestre, né, para remover essa anomalia. Né? Então, o sistema não é estático, ele se ajusta constantemente. Esse ajuste é violento, abrupto e causa transtornos. Causa fatalidades, destruição, né? E essa é a nova condição do nosso ambiente. Você vê que a gente está aqui no inverno, nem parece inverno. Durante o dia está muito quente, né? Mas já estamos no final do inverno, né? No fim do inverno, mas praticamente teve aí. E a razão para isso é que está muito mais seco, né? E mais seco significa menos nuvens significa uma incidência de radiação solar maior, né? Insolação maior, o que faz com que a temperatura aumente. Agora, nesse período, como está mais seco, o efeito da água também é reter calor. Sim. Então, a gente vai notar que à noite a temperatura cai muito significativamente por causa dessa grande perda de energia, por não ter as nuvens como cobertor, né? Esse efeito estufa da água, para enfim, estabilizar a temperatura no período noturno. Então, é uma mudança com a qual a pessoa tem que conviver. Né? Então, dias muito quentes, noites frias, né? Nesse período, e depois as tempestades, a questão da poluição, que diminuiu muito nesse período de pandemia, né? Por razão da diminuição de movimentação da frota veicular. Né? Sim. Exato. Então, houve uma diminuição nesse sentido, né? Mas essas mudanças estão aí, e na medida em que a região metropolitana cresce, né? São Paulo, nós já fizemos várias palestras, e no finzinho a gente pergunta, você estaria disposto a sair daqui para ir para um outro local, onde uma outra região, né, para reduzir a população aqui, aumentar a área verde, né? E a pergunta, às vezes, irrita as pessoas, né? Que, de fato, a gente gosta dessa região, né? Por várias razões. Por oportunidades de trabalho, educação, desenvolvimento pessoal, e assim, infraestrutura, assim por diante, né? Então, a tendência é que a cidade continue crescendo, né? A região metropolitana continue crescendo, e de uma forma desordenada, né? Na periferia, num processo de urbanização que também coloca em risco, né? As pessoas fazem essas áreas mais íngremes, né? Mais acidentadas, são ocupadas
de forma irregular. Com as chuvas, você tem erosão do solo, deslizamentos, corrida de massa, e ela continua crescendo e continua o problema se expandindo, né? Eu falei inicialmente que não é um problema só nosso, né? Nós cooperamos recentemente com o governo japonês, com o Meteorological Research Institute de Tóquio, do Japão, na realidade fica em Tsukuba, mas houve um experimento lá em Tóquio para olhar para essa questão também muito parecida com a nossa. Aliás, Tóquio é pior ainda, porque eles têm 3 rios na bacia de Tóquio e tem 2 brisas marítimas, né? Uma que vem do Pacífico, daquela corrente quente do Kuroshio, né? E a outra ar quente úmido da bacia de Tóquio. Então, é uma brisa de leste e uma brisa de sul e ilha de calor, né? O que produz muitas tempestades. Eles têm enchentes também problemáticas lá, né? E quando que aconteceu o problema? A partir dos anos 60. Olha que interessante. Também a partir do desenvolvimento industrial mais forte, da urbanização, né? Mas Augusto, deixa eu te interromper uma coisinha aqui. Assim, ou seja, o que a gente precisa deixar, acho que claro para as pessoas, assim, que essas mudanças no clima de São Paulo são todas, né, reflexo das mudanças que a cidade sofreu, da sua urbanização, né, do seu desmatamento. A forma como a cidade cresceu, a quantidade de gente, de concreto, de construção que tem aqui, a diminuição de área verde, refletiram diretamente nesse aumento de temperatura que a gente está vendo, e também, mais recentemente, a gente começou a ver essa mudança na forma da chuva, né, que São Paulo tem mais temporais à medida que ela ganhou o status realmente de uma ilha de calor. Porque, veja, a questão do aquecimento global, né, interferindo no clima local é inevitável, a gente sempre vai falar disso, né? Nós sabemos que a gente não pode justificar todos os temporais que acontecem na cidade de São Paulo por causa do aquecimento global. Mas é muito simples, né? É muito cômodo, aliás, você dizer tudo é culpa do aquecimento global. Não, pera um pouquinho. Não é assim que a gente trabalha, certo? Não é assim que a gente explica as coisas, né? Agora, dá para separar nesse aquecimento que a cidade de São Paulo tem, porque isso é fato, a gente sabe que a cidade está mais quente. Dá para separar aquilo que foi que é, por exemplo, já é feito efetivamente de aquecimento global e daquilo que é o crescimento da cidade, é o desmatamento em torno da cidade? Dá para separar esses tipos de aquecimento? Foi bom esse comentário seu. A gente tem dificuldade de explicar isso, né? Mas se você pegar os mapas da NASA, do gelo ao redor da Antártica, a temperatura da superfície dos oceanos aqui no nosso hemisfério, do Pacífico, Atlântico, Índico, no hemisfério sul, você vai ver que, na média, nosso hemisfério está mais frio, não está mais quente. A situação de aquecimento mais agravada está no hemisfério norte, sim, particularmente em altas latitudes do hemisfério norte. Ártico, Groenlândia, sim. Então, o nosso hemisfério ele tem estado mais frio, tem mantido a quantidade de gelo, que afeta, em altas latitudes, né, na Antártica, sim, que afeta o nosso clima aqui. Você vê que quando uma dessas ondas de frio por meio de uma frente fria passa por aqui, a temperatura cai muito, né? E mais do que isso, esse ar muito frio também é ar muito seco. E ele se instala aqui sobre o continente sul-americano e, na medida em que ele vai aquecendo, ele fica mais seco ainda. sim. E mais seco significa mais remoção de umidade, né? E então fica sem nuvens. E sem nuvens que refletem parte da energia solar, né? Por sinal, 20% da energia solar é refletida pelas nuvens. Ora, se você tem no inverno uma diminuição da quantidade de nuvens, então durante o dia vai ficar muito mais quente e as pessoas dizem que isso é aquecimento global. Não. Isso está incorreto. Isso é aquecimento por razão do incremento de energia que não está sendo refletida para o espaço sideral pelas nuvens. Sim, né? Aquecimento normal. Exato. E fica muito quente durante o dia e à noite
cai muita Esfria, sim, temperatura, exatamente. como a gente já falou, por razão Isso. dessa De perda de condição energia. Isso. de perda por Natural. radiação Aham. de infravermelho, né? Então, como eu falei também, o aumento de temperatura nesses últimos 50 anos foi da ordem de meio grau, no globo como um todo, e levando em consideração que o nosso hemisfério não está tão quente assim. Aqui na região metropolitana, num ambiente onde não se alterou nada, houve um aumento de 2 graus, acima de 2 graus. Então, muito maior do que aquecimento global. Agora, um detalhe, José, da década de 70 até agora, aumentou o número de locais onde você coloca estações meteorológicas, essas automatizadas, Sim. em ambientes urbanos. E ambientes urbanos são ambientes afetados pela ação antrópica local, né? Então, em parte, essa coisa do aquecimento global tem a ver com o número de estações meteorológicas em condições desfavoráveis em ambientes urbanos e em exposição inadequada. Então, esse é um assunto controverso, né? A gente olha para os mapas lá globais de satélite da NASA, do Serviço de Meteorologia norte-americano, e de fato você vê lá um aquecimento, umas anomalias de temperatura, ou seja, temperatura muito maior do que a média dos últimos 30 anos, mais acentuada no hemisfério norte. Nesse momento agora você olha para a temperatura de superfície do Pacífico, metade do Pacífico, que é o maior oceano do mundo, né, tá frio, está com a superfície não fria, mas muito abaixo do normal, o que caracteriza o fenômeno de Laninha. Mais ainda, o nosso oceano aqui no Atlântico, que estava mais quente até recentemente, agora ele está começando a apresentar regiões grandes entre a África e o Brasil, de anomalias frias e no oceano. Isso significa que se está frio, tem menos evaporação da água. Uhum. Se tem menos evaporação da água, tem menos transporte de água. Se tem menos transporte de água, vai ter menos chuva, né? Foi o que aconteceu em 2014, com aquela crise do abastecimento. Aqui não foi só São Paulo, foi todo o Sudeste, o Sul e o Nordeste, né? Então, nessa condição, você vê, sendo mais frio, tem menos chuva. Agora, imagine no período de verão, janeiro de 2014, numa situação de ar afundando, que aquece a atmosfera, sem nuvens, com aquela quantidade de irradiância solar, né, com dias mais longos, exacerbou o aumento da temperatura nos ambientes urbanos, especialmente. E aí as pessoas dizem, isso é aquecimento global. Não é aquecimento global. É fruto de uma termodinâmica associada com seca e com frio. Sim. Parece meio paradoxal, mas essa é a realidade, né? É difícil. As nuvens, elas são, e os oceanos também são reguladores de temperatura. Sim. Né? E, então, os impactos locais, eles são muito significativos. Agora, o que nós temos que fazer? Aqui o nosso trabalho tem sido desenvolver sistemas que permitam antecipar esses locais de tempestade mais violenta. Esse radar, por exemplo, o móvel da Universidade de São Paulo, ele é capaz de detectar o deslocamento da brisa. Aliás, o deslocamento da brisa é detectado inicialmente, Josélia, pelos insetos que são deslocados pela brisa, que são detectados pelo radar. Você detecta a linha da brisa antes mesmo dela estar causando enchentes, né? Então, você tem 2, 3 horas de antecipação do que vai eventualmente acontecer na região metropolitana. O fato é que, na nossa condição, nós precisamos ter um sistema de alerta adequado, porque não é se vai ou não acontecer, vai eventualmente acontecer, e as pessoas precisam ser alertadas, né? No início da década de 90, nós ajudamos a estabelecer, hoje, que é famosíssimo, o Centro de Gerenciamento de Emergências, né? Então, só que, infelizmente, atualmente, a gente está continuando no modo diagnóstico. Então, o que se faz é dizer, olha, tais e tais áreas da cidade estão em alerta. É preciso ir além e dizer, olha, daqui a 1 hora, 2 horas, tal região da cidade vai ter problemas com escoamento da água, com alagamento, enchentes, descargas atmosféricas, rajadas de vento. Hoje é possível fazer um trabalho mais refinado, né,
a partir da meteorologia, né? É a contribuição que pode se dar, né, para mitigar os efeitos desses eventos. Uma pessoa no lugar errado, no momento errado, sem informação, ela está sob alto risco de queda de árvore, de uma descarga atmosférica, de um enchente, né? E infelizmente, essa é a nossa realidade presente e nós precisamos estar, então, adequadamente preparados para minimizar esses impactos. Porque nesse sentido... No tempo causado por nós mesmos, né? Exatamente, porque nesse sentido, Augusto, você disse bem, assim, não é que é possível que... Não, nós estamos entrando daqui a pouco de novo na primavera, a circulação em cima do Brasil vai mudando, a gente vai ganhar um pouco de umidade de novo, vai começar a entrar mais umidade da Amazônia, assim, o que vai ser do nosso verão, vai ser um verão já com alguma influência de laninha, então isso tem muitas implicações aí, né? Então vão acontecer outras tempestades? Sim, vão acontecer outras tempestades, né? E a gente realmente, assim, a cidade, infelizmente, a cidade continua despreparada, né? Infelizmente, assim, eu moro na cidade de São Paulo desde do comecinho do final dos anos 70, tá? Que eu moro na cidade de São Paulo, cresci aqui, né? Então, assim, e a gente vê assim, algumas soluções que foram pensadas e que deram certo, e outras que, infelizmente, assim, falta uma firmeza, falta um plano mais efetivo de urbanização na cidade ou de controle da cidade, porque não tem muito o que fazer, ela já cresceu, ela já está mais quente, ela vai continuar produzindo temporais. E o que é muito interessante também, para as pessoas entenderem, é que é o seguinte, que muitos desses temporais, eles não vêm do interior para cá, eles crescem aqui, certo? Isso. É filho da cidade mesmo. A nuvem não veio do interior, a nuvem forma aqui, em cima da gente. Tá? Então, assim, não dá para culpar. A culpa é de tudo isso que se transformou na cidade mesmo, né? A culpa é da transformação que a cidade mesmo tá. E a gente, assim, a questão que eu coloco é o seguinte, por isso que eu te falei uma hora aí, assim, num exercício mesmo mental de modelagem, tá? Assim, no cenário futuro para o clima de São Paulo, será que, né, se a gente voltasse a aumentar as áreas verdes na cidade, mesmo com tudo isso que, assim, de população que ela tem, se a gente conseguisse aumentar essa área verde na cidade, né, nós não poderíamos induzir aí uma outra mudança efetiva e até talvez diminuir esse aquecimento tão grande que a cidade, porque ela já tem, vai continuar tendo, é ou não é? O que vai parar o aquecimento dessa cidade? Pois é. Eu diria o seguinte, né? Eu gosto, já usei muito esse exemplo de um vídeo de um período de estiagem na África, onde havia lá um local com um lago, né? E seca ao redor, né? E a seca se intensificando, muita evaporação, os animais vinham para tomar água, as presas, né? E os predadores já ficavam ali estrategicamente colocados para facilitar a comida para eles, né? O tempo foi passando e, eventualmente, o último a deixar o lago foi um crocodilo, o jacaré, né? Saindo do barro assim, tentando algum lugar que não haveria. Eventualmente, eu acho que coitado desse bicho aí deve ter morrido de seca ali, né? de sede sem água. Mas é isso. O que acontece é que nós estamos aqui num ambiente mais seco, né? Então, e também com escassez hídrica, né? Com muitas dificuldades. E na medida que a cidade cresce, esses problemas também vão aumentando. E eu acho muito pouco provável que haja um empenho para o aumento das áreas verdes, né? O que a gente vê, por exemplo, até no centro da cidade, é uma revitalização do centro, ali perto da Estação da Luz,
Tem aumentado o número de prédios ali, né? Não tem diminuído. Tem aumentado o número de prédios. E, de repente, alguém determina que vai haver prédios ali com vista para o Parque da Luz, né? Não determina que vai ter mais árvore, né? E aí, então a situação, o que eu estou dizendo é que, na realidade, há uma pressão muito grande imobiliária, né? Uma expansão, inclusive aqui nesse eixo, que vai aqui da Zona Oeste até a Zona Leste, passando aí pela Lapa, né? O aumento, a densificação, e isso vai causar mais dificuldades, né? E eu não sei se a gente vai chegar a um ponto em que vai ficar tão ruim, né, que a gente vai decidir eventualmente ir para outro lugar. Atualmente, quem pode, né, até por razão dessa situação de pandemia, de aglomeração, quem pode está indo embora daqui, vai procurar um lugar onde haja mais espaço, né, onde haja mais verde, qualidade de vida, né? O verde significa qualidade de vida, mas a prática que nós observamos em geral inclusive daqueles que podem ter lá uma habitação planejada, reduzir a área verde, porque a vegetação ainda continua sendo como um empecilho, um fator de custo e de problemas, né? E, portanto, quem pode remove para construir, né? Não deixa espaço para a área verde. Eu sei que a Prefeitura de São Paulo tem um esforço enorme para plantio de árvores, mas você vê, nessa região central, recentemente com os vendavais, caíram várias áreas, essas tipuanas, né, antigas, caíram várias áreas, várias árvores, né? E foram, então, plantadas novas árvores que não têm impacto significativo nessa troca. E essas árvores são doentes porque, o que a gente observa? A área da raiz ela fica toda ali encaixada numa caixa de concreto em geral, né? Que dificulta até a passagem pela calçada, né? Sim. Mas o que eles fazem é estrangular a árvore, né? E não deixar espaço para a árvore. E o resultado é que essas árvores, em grande parte, estão doentes, elas caem, outras são plantadas. As que são plantadas têm lá a dificuldade de se manterem vivas, né? E, em suma, eu não sou pessimista, mas o fato é que num ambiente tão alterado quanto esse, aumentar a área verde... Talvez não faça mais diferença? Não faça tanta diferença assim, né? A gente sente aqui no ambiente da Universidade de São Paulo, você vê ali, no fim de tarde, uma situação mais fresca, menor temperatura por razão de ter um pouco mais árvores. Mas a própria Universidade de São Paulo, por razão da expansão das pesquisas e de todos os assuntos de interesse, então tem feito, né, tem aumentado o número de estruturas para abrigar, né, as pesquisas e projetos, né, e diria uma compensação no sentido de plantio de árvores em locais ali dentro do ambiente universitário que não resolve o problema, porque você talvez até melhore a infiltração e o balanço térmico onde está sendo plantado a árvore, mas no restante continua o efeito do calor, do aumento de calor sensível, secura e etc., né? E resultando num ambiente com qualidade, no sentido de oxigenação, de umidade, não tão boa assim, né? As árvores trazem um benefício muito grande. A gente tem visto aí resultados, por exemplo, de pesquisas na Amazônia. Quer dizer, muito se fala sobre o desmatamento da Amazônia, porque gera aquecimento global e tudo mais, mas o fato é que o desmatamento, o primeiro impacto mais significativo dele, é que ele desconecta a litosfera, a superfície, da atmosfera. E as árvores, elas fazem naturalmente essa conexão hídrica, energética, Sim, do solo para a atmosfera. Elas são muito importantes por razão dessa conexão, mas também por outras razões, né? E mesmo nesse ambiente exuberante da Amazônia, a gente vê
degradação, né, ambiental e esse desequilíbrio que tem a ver com a não sustentabilidade, né? O que se quer hoje é que haja uma sustentabilidade, ou seja, haver desenvolvimento das atividades econômicas e de progresso, mas preservando o que há para gerações que vêm em seguida aí, né? Então é um assunto importante. Há alguns ambientalistas que acham que é melhor esse modelo de alta concentração populacional em ambientes urbanos, porque é uma área relativamente menor e as outras não são degradadas. Só que às vezes se esquece que tem atividade rural, né, onde com o crescimento populacional você tem mais demandas por produtos, né, por serviços, e isso pode gerar uma degradação no ambiente, e é o que a gente tem observado. Não é aqui o problema do Brasil, é um problema generalizado, né? E então cada um tem um pouquinho de responsabilidade nesse assunto, mas de fato o governo também, que é eleito pelo povo, tem uma participação também nesse assunto para contribuir para melhorar, para resolver essa questão, né? No momento em que se negligencia a educação, se negligencia a ciência, a pesquisa, né? Isso resulta numa condição ambiental desfavorável, porque é por meio do conhecimento dos sistemas e dessa dinâmica tão complexa é que a gente pode estabelecer estratégias, planejamento, gestão adequados para a sustentabilidade. Mas há o aspecto da comunicação, que é o que você faz. As pessoas precisam ser comunicadas, precisam entender o que está acontecendo com o tempo e com o clima, para que elas, individualmente, a partir dessa informação que é gerada, fazer o que tem que ser feito para se proteger e para proteger outros desses eventos violentos, né? Eu diria mais uma coisa, Augusto. Eu diria o seguinte, que nós temos que realmente nos esforçarmos muito, nós que estamos na mídia, ou mesmo a universidade, a academia, que venha, né, a público, e realmente passar a informação de qualidade, uma informação correta, uma informação acessível. Se ninguém fizer nada, né, a gente nunca vai conseguir um ambiente um pouco mais sustentável. Por que eu falo isso? Porque passa pela mudança de hábitos, passa por mudança de valores, né? Passa exatamente culturais, de modos de vida, passa por um repensar inteiro. A cidade se transformou porque nós transformamos a cidade. Ela virou uma ilha de calor porque nós começamos a fazer isso lá nos anos 60 e até agora a gente ainda não tomou nenhuma atitude para pelo menos assim começar a frear esse processo. Efetivamente, nós não fizemos nada aqui para frear esse processo. Nós não conseguimos nem sequer efetivamente tornar o nosso Rio Tietê e o nosso Rio Pinheiros em rios novamente. Nem isso nós conseguimos fazer. Tem o quê? 30 anos? 40 anos que a gente está tentando? E a gente sabe que tem solução, né? Não falta a solução tecnológica para isso. A gente sabe que não, né? Então falta repensar a política, a pressão popular. É hora da gente repensar mesmo. Qual é o clima que queremos? Não é isso? Josélia, eu concordo, eu agradeço pelo seu comentário. Uma coisa eu entendo do que acontece aqui na nossa região, né? Se nós negligenciamos o sistema, como ele funciona e o que podemos fazer para estar em sintonia com o nosso sistema terrestre, ele vai fazer o que tem que ser feito. Vai devolver. Vai devolver e vai ser muito doloroso. Agora, enquanto a dor não for muito forte, né? Eu estava outro dia com uma dor aqui do lado,
Enquanto ela não ficou muito forte, eu não fui ao médico. Pois é. Mas chegou no momento que a dor aumentou tanto que eu tive que tomar uma atitude, né? A gente lamenta, mas eu não sei se isso é muito bom, né? A gente tem que, uma vez que a gente detectou que tem que ser mudado, mas agir para que haja essa mudança para o benefício de todos, né? Eu acho que é isso, é a ciência e a comunicação, sabe? São essas, para mim, é uma dupla que a gente tem que realmente usar para que a gente possa minimizar os problemas todos que as mudanças do clima causam nas pessoas e que a gente sabe que está aí a primavera, está aí o verão, os temporais virão, né? Bom, exatamente. São Paulo da garoa é só mesmo quando tem uma frente fria muito forte. No mais, nós somos São Paulo do calorão e dos temporais. O clima entre nós e da poluição, exatamente. O clima entre nós fica por aqui. Hoje, então, nós conversamos um pouco sobre as transformações, as metamorfoses que São Paulo teve no seu clima, por todo o seu crescimento. Espero que vocês tenham tido uma escuta prazerosa e educativa. E outras informações que você queira, sugestões e críticas são sempre muito bem-vindas. Você pode entrar em contato com o Clima Entre Nós pelo e-mail podcast@climatempo.com.br. Até mais.